Imagine você andando pela rua quando do nada se depara com uma criatura de olhos vermelhos, pele oleosa e uma aparência que simplesmente não parece deste mundo. E o mais assustador, isso não aconteceu em um filme de ficção científica, mas sim no interior de Minas Gerais, no Brasil real, em pleno 1996. Esse foi o famoso Incidente de Varginha. Uma história que começou com luzes estranhas no céu e terminou com um dos relatos mais impressionantes da ufologia mundial. O tipo de caso que faz até os céticos coçarem a cabeça. Você acredita em vida fora da Terra? E se eu te disser que talvez o Brasil tenha sido palco de um contato direto com seres extraterrestres? Se você curte histórias misteriosas, fenômenos inexplicáveis e casos que desafiam a lógica, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso. Porque hoje vamos reviver o dia em que o Brasil olhou para o céu e viu algo que ninguém jamais esqueceu. Era 20 de janeiro de 1996, um sábado nublado, na pacata cidade de Varginha, em Minas Gerais. Com cerca de 120 mil habitantes, Varginha era conhecida por sua tranquilidade. Mas naquele dia, tudo mudou. Nas primeiras horas da manhã, diversas pessoas relataram ter visto um objeto estranho sobrevoando a cidade. Era descrito como uma espécie de nave em forma de charuto, soltando fumaça e voando baixo, como se estivesse em pane. Testemunhas disseram que o objeto parecia estar prestes a cair. Pouco depois, caminhões do exército apareceram repentinamente na cidade. Homens uniformizados circulavam em áreas isoladas. Algo estava acontecendo, mas ninguém sabia ao certo o quê. E então veio o momento que mudou tudo. Por volta das 3:30 da tarde, 3 meninas, Lilian, Kátia e Valquíria, voltavam para casa pelo bairro Jardim Andere, quando notaram algo estranho em um terreno baldio. Era uma criatura, agachada, com cerca de 1 metro de altura, pele marrom, olhos vermelhos intensos e a cabeça desproporcional ao corpo. Segundo elas, o ser parecia assustado ou ferido. O pânico foi imediato. As meninas correram para casa e contaram à família o que tinham visto. A mãe de uma delas chegou a retornar ao local, mas a criatura já havia desaparecido. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança e logo depois pelos jornais locais. A descrição era clara. Não se tratava de um animal. Não parecia com nada que alguém ali já tivesse visto. E não demorou muito para a história explodir nacionalmente. Enquanto isso, surgiam boatos de que militares haviam capturado algo próximo dali. Testemunhas afirmaram ter visto soldados carregando uma caixa metálica selada, acompanhada por viaturas e seguranças armados. Um funcionário de hospital afirmou, sob anonimato, que viu médicos lidando com um corpo estranho que teria sido levado às pressas para fora da cidade. O que chamou ainda mais atenção foi a morte repentina de um dos soldados envolvidos na suposta captura. Ele teria tido contato direto com a criatura e, dias depois, morreu com sintomas de uma infecção desconhecida. A família, segundo relatos, foi proibida de ver o corpo antes do enterro. Com a comoção, ufólogos de todo o mundo vieram para o Brasil. Jornais internacionais apelidaram o caso de o Roswell brasileiro. Documentos começaram a vazar. Pessoas que haviam sido orientadas a ficarem em silêncio começaram a falar. E a cada nova entrevista, mais perguntas surgiam. Se tudo não passava de imaginação, por que o exército se envolveu com tanta intensidade? Por que tantos moradores relataram o mesmo tipo de criatura no mesmo dia e em locais diferentes? E por que as autoridades sempre evitaram comentar o caso publicamente? Varginha nunca mais foi a mesma. A cidade ficou conhecida mundialmente como o lugar onde um ET caiu. E até hoje, quase 30 anos depois, ninguém conseguiu provar, nem refutar, o que aconteceu por lá. Com a repercussão do caso de Varginha, a cidade virou centro de atenção mundial.
Mas nos bastidores, o que acontecia era ainda mais intrigante. As autoridades brasileiras mantinham silêncio absoluto, enquanto os relatos locais se multiplicavam. Vários moradores afirmaram ter visto movimentações militares incomuns nas imediações de áreas de mata fechada. Caminhões do exército foram vistos entrando e saindo de propriedades privadas, inclusive em horários fora do comum. O que exatamente eles procuravam? Ou melhor, o que estavam tentando esconder? Poucos dias após o avistamento da criatura pelas 3 meninas, outro morador da cidade relatou ter visto uma figura semelhante, baixa, com pele escura e olhos vermelhos, caminhando perto de uma estrada rural. Ele chegou a parar o carro, mas a criatura fugiu antes que ele conseguisse se aproximar. Outros disseram ter ouvido sons estranhos à noite, semelhantes a grunhidos abafados. O mistério crescia, e com ele, o medo da população. E então surgiu um nome que colocaria mais lenha na fogueira: Marco Eli Xerese. Ele era um soldado do exército que teria participado diretamente da operação de captura do ser. Segundo fontes anônimas, Marco foi um dos responsáveis por carregar a criatura capturada até um caminhão. O contato, embora breve, teria sido suficiente para desencadear uma série de sintomas físicos dias depois. Marco começou a apresentar febre alta, dores no corpo e sinais de infecção generalizada. Foi internado, mas não resistiu. A causa da morte nunca foi esclarecida de forma pública. O mais estranho é que sua família teria sido impedida de ver o corpo, e o enterro aconteceu com o caixão lacrado. Até hoje, muitos acreditam que ele foi vítima de algo que a ciência não conseguiu, ou não quis, explicar. Enquanto isso, ufólogos brasileiros e internacionais começaram a reunir depoimentos. Um deles veio de um funcionário do Hospital Regional de Varginha, que afirmou ter presenciado o transporte de um corpo com aparência não humana por militares armados. O setor foi isolado e os médicos orientados a manter silêncio. Nenhuma explicação oficial foi dada. Outras fontes relataram que o corpo teria sido levado de avião para Campinas, onde estaria sob responsabilidade de uma unidade militar especializada. Há quem diga que ele foi enviado depois para os Estados Unidos. Mas, oficialmente, tudo isso é negado. A imprensa tentou acesso aos registros do Exército sobre qualquer operação na região naquela semana. A resposta? Nada foi encontrado. Nenhum documento, nenhuma missão, nenhuma movimentação registrada. Como se nada tivesse acontecido. Mas os moradores de Varginha sabiam que algo havia sim acontecido. Em paralelo, começaram a surgir relatos de interferência e tentativas de intimidação. Algumas pessoas que haviam falado à imprensa receberam avisos para não tocarem mais no assunto. Outras disseram ter sido seguidas. Alguns ufólogos chegaram a relatar que tiveram equipamentos confiscados e gravações apagadas. O caso saiu do controle. E enquanto o governo se mantinha em silêncio, a cidade passava por uma transformação. O tema deixou de ser apenas um boato para se tornar parte da identidade de Varginha. O suposto ET virou monumento, tema de eventos e até atração turística. Mas para quem viveu aquilo de perto, a sensação era outra. Não era uma piada. Era algo sério, real, assustador. O silêncio das autoridades, somado à quantidade de testemunhos coerentes, transformou o caso de Varginha em um dos eventos ufológicos mais respeitados do mundo. Ele foi tema de documentários, matérias em jornais internacionais e debates em conferências científicas. E mesmo diante de toda essa visibilidade, até hoje, nenhuma autoridade brasileira reconheceu oficialmente o que aconteceu. Nenhuma explicação foi dada às famílias envolvidas, nem às meninas que viram a criatura naquele terreno baldio. A pergunta que fica é: o que exatamente caiu em Varginha naquele dia? E por que, quase 3 décadas depois, ainda parece que estão escondendo alguma coisa? Hoje, mais de 25 anos depois do ocorrido,
O incidente de Varginha continua sendo um dos maiores mistérios da história moderna brasileira. Não apenas pela suposta aparição de uma criatura extraterrestre, mas principalmente pelas perguntas que ele deixou sem resposta. O tempo passou, mas os olhos vermelhos daquela figura ainda assombram a memória das testemunhas. Kátia, Valquíria e Lilian, as 3 meninas que viram a criatura pela primeira vez, cresceram, mas nunca mudaram seus depoimentos. Mesmo sob críticas, ceticismo e pressão, elas mantêm a mesma versão dos fatos. O medo, o espanto e a certeza do que viram continuam vivos em cada relato. A morte do soldado Marco Elixerez também nunca foi explicada. Nenhuma investigação oficial foi conduzida publicamente. Nenhuma autópsia revelada. Apenas silêncio. Um silêncio desconfortável, que se estendeu por anos e continua ecoando até hoje. E o que dizer das movimentações do exército? Dos caminhões? Da caixa metálica? Dos médicos que relataram o transporte de um corpo não humano? Dos moradores que viram tudo, mas foram silenciados? Seriam todos eles vítimas de uma histeria coletiva? Ou estariam diante de algo tão grande que simplesmente não poderia ser revelado ao mundo? O que mais intriga nesse caso não é apenas o evento em si, mas o modo como ele foi tratado. O segredo, a ausência de explicações, a negação oficial, mesmo diante de tantos testemunhos coerentes. O padrão se repete. Quanto mais as pessoas falavam, mais as autoridades se calavam. E se você parar para pensar, essa história não é sobre acreditar ou não em ETs. É sobre algo muito maior. A possibilidade de que não estamos sozinhos e o medo que essa ideia causa em todos nós. Porque aceitar isso muda tudo. Muda o que sabemos sobre o universo, muda o que acreditamos sobre a vida, muda o nosso papel como espécie. O incidente de Varginha não foi só um caso isolado no interior do Brasil. Foi um ponto de interrogação lançado no meio da realidade. Uma rachadura na lógica. Um lembrete de que, por mais que a ciência avance, ainda existem coisas lá fora, e aqui dentro, que não conseguimos entender. Talvez seja esse o motivo pelo qual o caso continua vivo. Porque ele nos incomoda. Ele quebra a ilusão de que temos controle sobre tudo. E nos lembra de que o desconhecido ainda bate à nossa porta de vez em quando. Varginha hoje vive entre a fama e a dúvida. A cidade abraçou a história, ergueu estátuas, criou roteiros turísticos e se tornou símbolo de algo que ninguém sabe exatamente definir. Mas para quem viveu aquilo, o incidente não é uma atração. É uma ferida aberta. Uma lembrança constante de que algo extraordinário aconteceu e nunca foi esclarecido. Talvez nunca seja. Mas enquanto houver pessoas dispostas a questionar, a buscar respostas, a ouvir os relatos com respeito e curiosidade, o caso de Varginha continuará sendo contado. Porque histórias assim não morrem. Elas atravessam gerações, desafiam a razão e, acima de tudo, mantêm viva a chama da dúvida. E é essa dúvida que nos move. Nos faz olhar para o céu e perguntar: e se for verdade? E se for verdade, o que mais está sendo escondido de nós? Se você também acredita que certas perguntas merecem ser feitas, mesmo quando não há respostas, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso. Porque aqui, até o impossível é tratado com respeito, fascínio e um pouco de coragem. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá. Continue olhando para o céu.